Como todos sabem, em função da paralisação internacional de todo e qualquer evento esportivo em função do coronavírus, todas as atividades esportivas de todos os clubes no futebol no mundo se encontram suspensas por tempo indeterminado. E o Santos, logicamente, não foge a essa regra. Entretanto, sites de internet, vez por outra, aparecem aí com rumores, com boatos de interesses por parte do clube em adquirir atletas numa eventual retorno aí às atividades esportivas. Porém, o Santos não vai poder adquirir nenhum atleta enquanto não resolver um problema muito sério referente ao atleta Kleber Reis, junto ao Hamburgo da Alemanha, que assinou o Santos na FIFA. Esse é o assunto que eu vou falar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos santistas de todos os cantos desse planeta. Bem-vindos aí a um registro, seguindo e acompanhando mais uma vez o glorioso Alvinegro Praiano, depois de bom tempo aí sem fazer um vídeo, por causa de toda essa pandemia espero que todos estejam se precavendo adequadamente relativa aí às normas de saúde, pensando nos seus familiares. Meu último vídeo foi, se não me engano, em 11 de março, ainda naquela partida referente ao Libertadores, Santos e Delfim, que eu assisti do lado externo da Vila Belmiro, no bar, junto com os amigos, já ainda naquela movimento de preocupação internacional em função dessa pandemia. Esse jogo foi realizado de portões fechados, até na suspensão total de qualquer evento esportivo em função dessa pandemia. Em função dessa paralisação toda, todas as atividades estão suspensas e o Santos Futebol Clube também não foge a essa regra. Isso não impede de o clube demonstrar interesse em suprir ausências dentro do seu elenco, principalmente no que se refere à sua lateral esquerda. Como todos sabem, o único lateral esquerdo que possuímos hoje é o Felipe Jonathan, nada mais do que isso. E temos aí alguns atletas da base que infelizmente não corresponderam e que poderiam ser talvez aí uma alternativa ao Gesualdo Ferreira, que são o Alan Cardoso, que agora por ter estourado a idade não participou dessa última Copa São Paulo pelo fato de ter 22 anos, ele provavelmente faz parte da equipe do Santos B. Pelos que eu acompanhei os jogos dele, ele não chegou a corresponder muito, principalmente nas competições do ano passado no Sub-20, onde ele chegou inclusive a ser reserva do Lucas Senna, que é um outro jogador que foi indicado para a lateral esquerda, embora ele tenha sido começado na sua carreira inicial dele como atacante, mas que acabou por ganhar a posição do Alan Cardoso no ano passado, numa campanha horrível do Santos no Sub-20, em que ele e o Lucas Senna também não correspondeu muito bem, aí já é uma opinião pessoal minha, na última Copa São Paulo de Juniores, onde ele teve algumas falhas. Nem ele, nem Alan Cardoso, nem o Lucas Senna são opções, digamos, confiáveis para os planos do Gesualdo Ferreira para a equipe principal. E surgiram aí pelo menos um nome, para o Santos poder compor mais um lateral esquerdo além do Felipe Jonathan. Falou-se muito no Léo Pelé, lateral esquerdo do São Paulo, eu vendo algumas partidas dele também, não acho que seja muito compensativo para o Santos adquirir ele, não. E parece que o São Paulo não está muito interessado em liberar ele tão facilmente. Parece que o interesse pelo Léo Pelé, felizmente ou infelizmente, esfriou, e por causa disso falou-se na volta do Romário, o lateral esquerdo Romário, que veio para o Santos pelos idos de 2018, hoje se encontra emprestado pelo Mirassol. Eu confesso que eu não vejo partidas do Mirassol, teve o último jogo na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista com público, em que ele não participou, não jogou, mas que pelo relato de torcedores em rede social, parece que ele vem fazendo atuações de destaque, fazendo boas partidas pela equipe do interior paulista, e que seria interessante para eles voltar ao elenco do Santos. Bom, até com uma certa ressalva, porque quando ele teve chances aqui no Santos, ele não foi muito bem, não teve boas atuações, e talvez por causa disso, pelas atuações até, digamos, pífias do Romário, que depois ele foi emprestado ao Ceará, que era o clube anterior dele. Por causa dessas atuações ruins dele, enquanto ele teve chance aqui no Santos, que a diretoria foi buscar emprestados no exterior, como primeiro foi o Dodô, em 2018, e depois, no ano de 2019, o Jorge. Passada essa onda de laterais emprestados, agora o Santos só conta com o Felipe Jonathan, também adquirido
do Ceará. Espera-se que, particularmente, eu não posso dizer como está o Romário hoje lá no Mirassol. Tenho um certo pé atrás com relação ao Romário. Eu acho que para um clube como o Santos, acho que ele já teve a chance, e se fosse bom ele não estaria emprestado. Também, então, sempre é o assunto Robinho. Houve interesse inicial do Santos logo no começo da atual gestão, em 2018, mas envolvendo por causa daquele problema que ele teve na Itália, ele tive até processo, foi totalmente descartada. Só que agora, né, Robinho volta a ser o assunto, como sempre, né, e merecidamente, porque para mim ele nunca vai deixar de ser o ídolo do Peixe. Entretanto, eu acredito que eu olhei algumas partidas do Robinho onde ele se encontra agora na Turquia, e ele não consegue fazer uma atuação uns 90 minutos. Né? Tem certa hora que a idade chega. Então isso tem que se levar em conta pelo aspecto físico dele. Existe uma dívida com relação a ele, da última passagem que ele teve no Santos em 2015, onde ele contribuiu para o título paulista, em todo aquele cenário caótico que se vivia de potencial demandada de jogadores, quando saiu o Aranha, o Arouca e mais alguns atletas, o Alan Santos da base. O Santos correu um risco muito sério de ficar até sem elenco para aquele 2015. O Robinho chegou a dar uma coletiva de imprensa na época que estava devendo até 7 meses para ele. Foi ele que foi um dos responsáveis por ter segurado a onda, né? Por ter estancado essa debandada, inclusive contribuiu até para um título que para muitos era inesperado. E saiu novamente do Santos aí para seguir os rumos dele. Mas a dívida continua em torno de agora de 3,5 milhões de reais, fazer um acordo para que ele retorne e que pague essa dívida com o Robinho. Só que no momento atual só se sai do Santos, não se entra, por causa de um problema que temos na FIFA, relativo ao zagueiro Kleber Reis. O Santos não vai poder contratar nenhum jogador enquanto não pagar ao que deve ao Hamburgo da Alemanha por causa da aquisição do Kleber lá em 2017 e que o Santos ainda não pagou. Kleber veio com uma esperança pelos antecedentes que ele teve boas atuações lá no Corinthians, depois foi na Europa, teve até boas atuações no Hamburgo, na Alemanha, mas ele veio para cá já com uma lesão crônica que ele teve. E no fim acabou não correspondendo, entrou uma outra gestão, foi no ano de eleições do Santos, em 2017, e ele aí acaba sendo emprestado, aí, por exemplo, ele foi emprestado ao Coritiba, depois para o Paraná Clube, depois para o Oeste de Barueri, e agora ele se encontra na Ponte Preta. E o contrato do Kleber vai até 2022. Em agosto de 2019, né, o Santos foi notificado a primeira vez, quando o Hamburgo acionou o Santos na FIFA, e com essa ação, a dívida, que era apenas pela taxa de transferência de 2,5 milhões de euros, que na cotação da época era de 7,3 milhões, agora, com essa primeira sanção, se tornou em torno de 15,8 milhões. Esse é o valor que o Santos, segundo nas palavras do próprio presidente, vai ter de pagar ao Hamburgo. Bem que poderiam ter feito isso bem antes, né, seu presidente, quando o senhor ainda tinha dinheiro para pelo menos 7,3 milhões. Né? O senhor que culpa tanto a gestão anterior pelo fato de ele ter adquirido o Kleber por causa dessa dívida? Sim, foi a gestão anterior, mas o senhor também contribuiu para dobrar essa dívida. Se o senhor tivesse pago quando ainda a cotação era de 7,3 milhões, talvez não teríamos esses problemas. Na mesma época, o senhor adquiriu jogadores que também não corresponderam, como o Uribe, como o Cueva, o Brian Ruiz, por exemplo, fazendo as contas que ele veio em 2018, cerca de quase 8 milhões de reais em salários para o Brian Ruiz jogando tênis, continua pagando o salário dele. Né? O senhor teve dinheiro para várias coisas e não teve dinheiro para resolver esse problema, esperou essa bola de neve acontecer dentro do clube. A FIFA advertiu o Santos pela segunda vez em março deste ano, agora mais recente, com uma punição mais grave, de proibir qualquer aquisição por parte do Santos de atleta enquanto não resolver essa pendência com a equipe alemã. O Santos pode inclusive correr o risco de ser rebaixado se não pagar o que deve ao Hamburgo da Alemanha. Entretanto, o presidente, numa entrevista que ele deu na Rádio Transamérica, ele disse que já está em tratativas com o Hamburgo de resolver esse acordo de maneira mais pacífica possível, reconhece essa taxa de transferência de 2,5 milhões de euros, porque embora, engraçado que ele não fala que na cotação atual ele vai ser obrigado a pagar o dobro do que ele poderia ter pago se o prazo fosse obedecido por parte dele, na casa de 15 milhões de reais. Somando os juros e a multa, já são 24,8 milhões na cotação atual. Nas palavras dele, ele vai compensar
por empréstimo de jogadores. É ver para que primeiro, o Hamburgo precisa aceitar esse acordo e a FIFA também, tá? Não é simplesmente ele fazer o acordo e ter a obrigação de aceitar, não. Tem esse lado também. Né? E espera-se que essa situação que virou uma bola de neve de forma até desnecessária seja resolvida. Já não basta o problema que nós já temos com o Cueva, que também acionou o Santos na FIFA, embora o Santos também tenha acionado o Cueva por razões da saída dele para a equipe Pachuca do México, não vai ter escapatória daquela dívida com relação à equipe russa. De qualquer maneira, a equipe do Santos vai ter que pagar. Se vai haver uma recuperação de investimento, que é uma aposta dessa diretoria com relação a isso, tomara que sim. É ver para crer também. Né? E nós também tivemos essa cobrança pública por parte do Nacional de Medellín relativo à dívida com o Felipe Aguilar, que o Santos também ainda não pagou, da transação envolvendo o Santos e o Atlético Paranaense. A equipe colombiana já deu um pito no Santos. Olha, não se esqueça que vocês também devem para nós, também tem umas parcelas aí para vocês pagarem, senão a gente vai acionar a FIFA também, como fez o Hamburgo. Galera, é isso tudo que eu tenho para hoje. Obrigado aí, depois de tanto tempo aí sem fazer um vídeo em função dessa pandemia. Eu espero que vocês tenham gostado de início. Para poder fazer mais vídeos, curta, compartilhe e comente. Se você é santista, principalmente, dê essa força também. Eu pretendo fazer mais vídeos aí para debater assuntos sobre o nosso grande e glorioso alvinegro praiano, ok? Obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!